Podemos, Fernando. Ok. Bom, gente, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo, ou boa noite, se alguém estiver na Ásia. Uma alegria muito grande podermos compartilhar com vocês esse painel chamado Ecossistema Brasileiro de Moda Sustentável. Resultados e perspectivas de projetos colaborativos bem-sucedidos. Nessa 1h30, nós teremos conosco, além de mim como moderador, o Edmundo Lima, que é o diretor executivo da BVTEX, que é a Associação dos Grandes Varejistas do Brasil, a Marielle Cristi, gestora do programa Tex Brasil por parte da Apex Brasil e Liga de Sustentabilidade, que é um braço que nós temos dentro do programa Tex Brasil. Obrigado, Marielle, parceria fantástica. O Andrei Slivnik, oficial de projeto do escritório da OIT no Brasil. Estamos desenvolvendo com eles o projeto SCORE, e ele vai poder falar um pouco mais à frente. E a Lucilene Dansinger, consultora sênior da Rios Partners e diretora do Colabora Moda Sustentável, que também é um projeto que nós participamos com outros agentes, como a própria BVTEX, etc. Bom, eu quero abrir agradecendo, obviamente, à OCDE pela oportunidade de nós estarmos realizando essa side session durante o 9º encontro, a 9ª conferência internacional promovida por essa organização relacionada à due diligence na cadeia produtiva de têxteis confeccionados e calçados. Quero agradecer aos palestrantes pela participação, alguns estão de férias, eu agradeço, então, esse esforço dobrado, e ao público em geral pelo interesse. E a Apex, em particular, pela realização via o programa Tex Brasil. A Apex é uma parceira nossa de mais de 20 anos e mostra a importância da cooperação. Eu gostaria de mencionar esse projeto, esse título do nosso encontro, porque eu acho que o país tem cases importantes a apresentar ao mundo. Nós estamos entre os 5 maiores produtores internacionais, mas nós não somos ainda um grande ator como a China, como o Bangladesh, no comércio internacional. Estamos crescendo, mas o Brasil tem uma característica particular, e a evolução dos nossos negócios internacionais ela vem ocorrendo também na esteira da internacionalização do varejo e das marcas brasileiras que têm feito um trabalho excepcional no mercado mundial. Então, como eu falei, temos uma cadeia de valor da moda entre as maiores do planeta, mais de 25 mil companhias produzindo, 1,5 milhão de empregos diretos, 140 mil pontos de venda especializados na comercialização de vestuário. Enfim, temos um ecossistema completo, que vai da matéria-prima até o produto final, passando pela área de fiação, tecelagem, acabamento, malharias, tingimento, estamparia, a confecção, o varejo propriamente dito, tudo isso interligado com logística, academia, pesquisa e inovação. Então, o nosso objetivo hoje é compartilhar as experiências de diferentes projetos que estão em curso no Brasil. Não são só esses, mas esses nós destacamos pelo fato de estarem evoluindo de maneira muito importante nos últimos tempos. E debater como essa colaboração tem sido essencial para evoluirmos na nossa rede de produção, de transformação e de distribuição. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para cada um dos palestrantes. E eu começo aqui com a Marielle, que vai fazer uma breve introdução, assim como os demais, dos projetos que nós estamos envolvidos. Marielle, muito obrigado, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, Fernando. Um bom dia a todos, nossos painelistas. Uma boa tarde, talvez uma boa noite, né, para quem esteja nos ouvindo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Em nome da Apex, eu agradeço o convite de estar participando dessa side session tão relevante, né, com uma temática tão importante.
E também parabenizar a BIT por ter, de fato, tomado a iniciativa para organizar essa Side Session com o apoio do programa Tex Brasil. E como já mencionado, né, pelo Fernando, a Apex Brasil ela é a agência oficial do governo brasileiro para promover os negócios internacionais, sejam eles a promoção de exportações ou a atração de investimentos, e de forma a gente atingir mais capilaridade de atuação, ter um aprofundamento setorial também mais assertivo, nós realizamos diversas parcerias com entidades representativas de diferentes setores da economia brasileira. Hoje nós temos parcerias com mais de 50 setores, que representam aí desde o agronegócios à indústria e serviços. E uma dessas exitosas parcerias que nós temos com a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, é o Tex Brasil, que nós realizamos em conjunto, então, há mais de 20 anos. E o Tex Brasil ele tem como objetivo principal promover a internacionalização da indústria têxtil e da moda brasileira, então de toda a cadeia têxtil, indo desde tecidos técnicos e não tecidos, os têxteis, a confecção em diferentes nichos, a cama, mesa e banho, e também atuar junto às empresas para que elas tenham desenvolvimento de estratégias nesse mercado global, né, que é tão desafiador. E no âmbito desse programa são realizadas diversas iniciativas, né? Sejam de promoção de negócios, de promoção de imagens, de desenvolvimento também das empresas que participam do Tex Brasil e de inovação e de sustentabilidade. E nesse último âmbito de sustentabilidade é que eu gostaria de destacar uma das iniciativas que vem sendo realizadas pelo programa Tex Brasil desde o ano de 2020, que é o Brazilian Sustainable Fashion League. Que é uma liga de empresas que congregam empresas que tenham, de fato, o comprometimento com a sustentabilidade nas suas estratégias e que é também um momento para que elas promovam a troca de experiências e, além disso, a possibilidade de parcerias e de trabalhos em conjunto. Então, nesse grupo, né, nessa liga, a gente busca justamente trabalhar um mindset de grupo para que essas empresas sejam uma referência também às demais empresas do setor e para que elas também estejam engajadas na promoção de práticas produtivas e de gestão para ressaltar os seus aspectos de sustentabilidade e também minimizar eventuais impactos negativos que elas possam ter em seus processos produtivos. E, claro, como o Tex Brasil também tem um viés internacional, né, ele nasceu com viés internacional, o nosso grande objetivo com a Liga é também posicionar internacionalmente o setor têxtil e a moda brasileira com uma narrativa coletiva que seja sólida com relação ao comprometimento desse setor nas agendas de sustentabilidade frente aos desafios globais. E, de forma objetiva, também contextualizando, né, como funciona a Liga, ela tem duas modalidades que ocorrem simultaneamente. A primeira são encontros em grupo, em que as empresas, elas, além de terem a oportunidade de terem a troca de experiências e o compartilhamento entre elas, elas também são acompanhadas por uma consultoria que alinha diversos conteúdos de sustentabilidade, diversas temáticas, com foco no contexto global. Então, são tratados aspectos dos atributos ESG, nos aspectos ambientais, sociais, de governança corporativa, a respeito de economia circular, de mudanças climáticas. São apresentados também cases de empresas sustentáveis, de soluções, de insumos que elas podem também trazer para dentro das suas cadeias produtivas e, claro, também sensibilizado com relação à importância da colaboração para essas agendas de sustentabilidade. E, além desse momento em grupo, elas também têm, em paralelo, encontros individuais com essa consultoria, em que elas têm um diagnóstico sobre ESG, né? Então, olham internamente dentro da empresa, mapeiam tudo aquilo que elas já fazem de positivo, que elas podem comunicar também de uma forma assertiva e mais atrativa internacionalmente,
e também apontam eventuais melhorias para justamente terem uma evolução nesse processo de práticas sustentáveis. E, com base nisso, em conjunto com a consultoria, as empresas realizam, então, um plano de ação com objetivos de curto, de médio e de longo prazo, que estão alinhados com as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E nesse plano, elas também buscam delinear de uma forma bem prática, né, esses planos de ação para o futuro, trazendo desde questões de como melhorar a comunicação externa, questões também de como adaptar o seu processo produtivo para a criação de novas coleções com produtos sustentáveis, e até mesmo estratégias de vendas, né, de como atingir o público final, o consumidor final, e sensibilizá-lo também para a importância da compra, né, da aquisição de produtos sustentáveis. E até o momento, né, já foram realizadas 2 edições da Liga, então já tivemos, no total, 15 empresas que já passaram, tanto pelos encontros em grupo, como também pelos encontros individuais, e que representam diferentes portes, né, mostrando que a sustentabilidade, de fato, ela independe da maturidade do porte da empresa, e representam também distintos segmentos, né, da cadeia têxtil. Então, desde tecelagens, malharias, empresas de confecção, até mesmo empresas verticalizadas, e o fato de terem distintos perfis também fortalece a possibilidade de parcerias entre as próprias empresas, né, já que são empresas que passaram por esse processo de capacitação, essa formação, e que tem essa chancela da Liga, que realmente são empresas comprometidas com a sustentabilidade e com o futuro também da moda cada vez mais sustentável. Então, de forma geral, é essa a atuação da Liga Sustentabilidade, que é realizada pelo Tex Brasil em parceria com a Apex e a BIT. Muito obrigado, Marielle, excelente explicação e posicionamento. E nós somos testemunhas da evolução desse projeto da Liga de Sustentabilidade e, óbvio, de todo o projeto Tex Brasil ao longo da sua história. Eu, que por ser novo há bastante tempo, vivo desde o seu lançamento há mais de 20 anos. Então, parabéns a você, parabéns à equipe, parabéns à Apex. Para dar sequência aos projetos que estão em curso no nosso país, eu convido a Lucilene, que é diretora do Colabora Moda Sustentável, para comentar conosco como ela vê, como está sendo esse projeto e como é que ela enxerga os próximos passos. Lucilene, muito obrigado por estar conosco. A palavra é sua. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite de estar aqui com esse grupo tão especial, né? Todos aqui trabalhando, colaborando para que o setor da moda no Brasil seja mais sustentável. O Colabora Moda é um desses projetos que está correndo no país atualmente. Nós somos cerca de 100 pessoas, entre pessoas físicas e jurídicas, organizações e empresas, que estão reunidas, né, numa plataforma multissetorial para transformar a moda no Brasil num setor sustentável e ético, né? Eu gostaria de destacar que entre os membros do Colabora Moda, nós temos fabricantes, marcas, varejistas, associações setoriais, influenciadores, costureiras, entidades educativas, ONGs, o Sistema S, e líderes que atuam, inovadores, inovadoras, que estão trabalhando para essa transformação. E também quero destacar aqui a importância da nossa governança. Nós temos uma governança super robusta para ajudar a fazer essa transformação e essa colaboração acontecer de forma estruturada. Então, a gente tem aqui alguns participantes desse conselho, né? A gente tem a ABIT, a BVTEX, a OIT, o DIEESE, né, que é o nosso braço de pesquisa do movimento sindical no Brasil, o Instituto Trabalho Decente, a Lampime, que é a Associação Latino-Americana de Micro e Pequenos Empreendimentos. Então, todos eles trabalhando junto conosco para tomar decisões, né, nesse movimento e fazer ele seguir adiante.
e também reconhecer aqui o apoio das marcas e indústrias como a CIA, e o seu Instituto, o Grupo Soma, a Arezzo, e a Santista, e alguns movimentos importantes, né, que trabalham com a moda no Brasil. Não vou citar aqui, porque é uma lista grande, e eu não quero ser injusta com com alguns deles que são tão importantes, né? Mas a gente está trabalhando junto, e de que forma que a gente está trabalhando para transformar o setor, né? Então, trabalhando para promover mudanças culturais, promover novas narrativas, né? Narrativas de sustentabilidade, e criando soluções inovadoras, né? Colocando a mão na massa mesmo, para aprender como que esse movimento precisa acontecer, como que ele deve ser dirigido e conduzido. Bom, então, desde 2017, nós começamos a como pensar sistemicamente o setor da moda. E aí construímos cenários para o futuro da moda no Brasil, para nos desafiar, para a gente pensar assim, o que está vindo no futuro? Quais são os desafios que estão vindo aí? E nos colocarmos de forma assertiva, né, para influenciar o futuro e criar as realidades que nós queremos, né, para a moda no Brasil. E a partir dessa visualização, né, de imaginar o futuro, nós construímos a teoria da mudança, que é o futuro que a gente quer, e pudemos identificar os nossos principais objetivos relacionados às questões de trabalho, de equidade, às questões dos recursos naturais e mudanças climáticas, as questões relacionadas à cultura para a sustentabilidade, as questões relacionadas à educação, e a formação dos nossos profissionais, e o fortalecimento de toda a cadeia da moda, né? Especialmente aqueles elos mais frágeis que precisam ser fortalecidos. Bom, e aí, né, pensando, né, querendo construir esse futuro, nós começamos a prototipar soluções, já são 32 desde 2018, sendo que 10 delas ainda estão em curso, estão trabalhando, e estão trabalhando em questões de equidade racial, equidade de gênero, upcycling, inclusão econômica de pessoas vulnerabilizadas, desenvolvimento de modelos de negócios para microempreendedores, e metodologias e formas de novos meios para formar os nossos profissionais e para informar os consumidores a respeito dos desafios que a gente enfrenta e das soluções que estão em curso. Bom, então, a gente vai aprendendo no fazer quais são os meios que nós precisamos desenvolver para avançar nesses temas. E uma outra importante frente do Colabora é a geração de conteúdo. Em 2022, nós lançamos as recomendações para a moda sustentável no Brasil, um trabalho que foi construído de forma participativa, inclusive nós tivemos uma consulta pública, consultamos diversos especialistas no Brasil e diversos documentos que já foram desenvolvidos no mundo, e nós pudemos ter, então, entregar para o setor da moda 17 recomendações que endereçam questões super importantes para nós, né, para avançar na sustentabilidade. Então, são 5 conjuntos. O primeiro deles diz respeito ao desenvolvimento da cadeia e do ambiente de negócios. O segundo diz respeito ao aporte de capital para impulsionar a moda sustentável. O terceiro fala sobre o desenvolvimento do ecossistema de apoio para a moda sustentável, e aqui a gente está falando das organizações educacionais, né, de formação profissional. O quarto diz respeito ao ambiente regulatório e legal para estimular o desenvolvimento da moda sustentável. E o quinto diz respeito à disseminação de conhecimento, né, com recomendação para investimentos nessa área, para que a gente consiga, né, todo mundo saiba do que é que nós estamos falando, né, tanto o setor quanto os consumidores. Bom, é importante dizer também que essas recomendações estão direcionadas para quem
pode fazer para quem tem mandato para realizar ou pode influenciar o avanço desses diversos conjuntos, né, de ações. E aí, por último, eu gostaria de destacar um conteúdo que a gente acabou de lançar no final do ano passado, que teve o apoio da OIT, que foi o caderno de moda regenerativa e circular, que nos ajuda a balizar quais são os conceitos que existem aí sobre moda regenerativa e circular e quais são os caminhos que a gente tem que tomar a depender do tamanho da empresa, a depender do tipo de organização que a gente está falando, para a gente construir uma moda mais circular e regenerativa. Bom, eu vou parar por aqui, e aí a gente depois tem algumas perguntas para avançar, e fico à disposição. Obrigada. Obrigado, Lucilene, uma ótima apresentação também. Eu passo a palavra para o Edmundo, para falar do projeto, o programa Moda Converso, e vou pedir a todos, só para que a gente tenha cuidado com o tempo, porque teremos outras rodadas e temos que abrir espaço também para as perguntas e respostas dentro da 1h30 que nos cabe nessa side session. Então, Edmundo, a palavra é sua, por favor, Moda Converso. Obrigado, Fernando. Quero iniciar a minha fala agradecendo a Tex Brasil pelo convite, né? E é um prazer estar aqui. Cumprimento a todos, a audiência aqui também. Bom, falando da BVTEX, a BVTEX é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Estou representando a entidade que congrega as marcas mais representativas do varejo de moda, tanto nacionais como internacionais aqui, uma entidade que foi criada pelas próprias empresas em 1999. E desde então, a gente vem atuando aí em diversas iniciativas, projetos de ações coletivas, colaborativas entre essas marcas, né? Não há como a gente falar do movimento Moda Converso sem trazer como pano de fundo o programa BVTEX. Há 15 anos, nós, juntamente com os varejistas, iniciamos uma discussão para desenvolvimento de um protocolo de auditorias na cadeia produtiva, único, aceito pelas marcas, para que, de alguma maneira, nós monitorássemos essa cadeia produtiva, estimulando as boas práticas de compliance, estimulando que as empresas adotassem boas condições de trabalho em suas indústrias, né, e promovendo esse trabalho decente. O programa foi lançado em 2010, então já são 13 anos do programa em curso no Brasil, que vem realizando uma transformação nessa cadeia produtiva ao estimular essas boas práticas. Hoje são 3.900 empresas aprovadas no programa BVTEX, que empregam mais de 430 mil trabalhadores nessa produção de vestuário que abastece as marcas associadas à BVTEX. Esse programa ele já realizou desde do seu lançamento mais de 50 mil auditorias nas fábricas, e aqui eu faço um destaque que essas fábricas são auditadas pelo menos uma vez ao ano, num checklist, que obviamente observa as questões de condições de trabalho, as questões sociais, as questões ambientais e de governança também, junto às empresas associadas. Importante para nós, obviamente, né, com todo esse trabalho realizado de maneira coletiva, colaborativa entre os associados, cadeia produtiva e entidades do setor, organizações do setor aqui no Brasil, era importante que a gente também engajasse o consumidor, a sociedade brasileira nesse processo, né? Que a sociedade reconhecesse todo esse esforço das marcas varejistas, da cadeia produtiva, na promoção do trabalho decente, na promoção da moda sustentável aqui no Brasil. Então, em setembro de 2021, nós lançamos o Movimento Moda Converso, um movimento que visa estimular que as empresas ajam, as empresas tanto fornecedoras como também varejistas, ajam de maneira ética, de maneira humana e de maneira transparente junto ao consumidor.
que tragam informações em relação a como as suas roupas são produzidas, em que condições essas roupas são produzidas, em que temas de sustentabilidade, principalmente relacionados às questões sociais, se dão à produção desse vestuário. Então, o movimento ele é um movimento de transparência dessas ações, da cadeia produtiva e de distribuição, no intuito de eliminar más práticas, de promover o trabalho decente e, principalmente, combater o trabalho análogo escravo, o trabalho infantil e até a utilização de irregular nessa cadeia produtiva. A gente traz informação, a ideia é educar o consumidor para que ele, no momento de decisão de compra, ele, obviamente, reconheça as empresas que, de fato, estão trabalhando para uma moda mais sustentável aqui no Brasil. Então, o movimento Moda Converso é um movimento protagonista, inovador, no sentido de mobilização da sociedade para as ações desenvolvidas entre cadeia produtiva e varejo, para a promoção do trabalho decente e, obviamente, sustentabilidade da moda brasileira. Fico por aqui, Fernando, obviamente, podendo esclarecer aí logo a seguir mais detalhes aí, tanto do programa BVTEX como do Moda Converso. Muito obrigado, Edmundo. Ótima explanação. E eu, já na sequência, passo para o Andrei, que vai falar um pouco sobre o projeto SCORE, que é um projeto que está em curso no Brasil, já entrando numa fase operacional. Por favor, Andrei, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Agradecer o convite feito por todos os organizadores desse painel, cumprimentar os meus colegas aqui hoje, colegas e colegas falando, também o público. Um prazer estar com vocês. Fernando, eu vou também tentar ser o mais breve possível, porque eu acho que pelo roteiro as perguntas são bem interessantes, mas a gente tem aqui no OIT Brasil já um histórico bastante grande de trabalho com o setor têxtil e da confecção. O SCORE não é o primeiro projeto que a gente faz no setor, pelo contrário, é um setor importante para o OIT Brasil, entre outros motivos por ser o principal, talvez, se não o maior, um dos maiores empregadores da indústria de transformação no Brasil. Depois você seguramente tem esse dado de cabeça. A gente, você sabe, teve uma série de iniciativas antes de chegarmos no projeto SCORE, e acho que a gente chegou no SCORE já bastante maduros na nossa relação OIT com todas as instituições setoriais, e esse projeto ele traz uma dimensão nova, que é não só a dimensão das condições de trabalho, do combate ao trabalho análogo a escravo, do combate ao trabalho infantil, como o Edmundo colocou, mas uma visão que incorpore também os temas de produtividade e de desenvolvimento empresarial. O SCORE é uma iniciativa global do OIT, que já tem mais de 10 anos de atuação. Ele é um programa voltado para aumento de produtividade e melhoria de condições de trabalho em pequenas e médias empresas. Aqui, o pequenas e médias empresas, para o público brasileiro / internacional que está nos ouvindo. No Brasil, pequenas empresas são, em geral, bem pequenininhas, mas o SCORE é o pequeno e média global de 50 a 250 funcionários. É um programa que funciona, que se implementa no âmbito individual das firmas. Ele é um programa de treinamento e de consultoria in factory, que tem como objetivo estimular práticas colaborativas entre gestores e trabalhadores e, por meio deste estímulo, obter resultados de produtividade, mas obter resultados de produtividade de uma maneira um pouco mais humanizada, né? A gente trazer os aspectos humanos e os aspectos das relações humanas para as discussões sobre produtividade. A gente no Brasil escolheu o setor têxtil de confecção, primeiro pelo histórico que a gente já tinha com o setor, mas também pelos recursos que são, né, oriundos de disputas nesse setor especificamente, e a ideia é que a gente possa implementá-lo ao longo dos próximos 2 anos. A gente já tem um ano de preparação para esse projeto, fizemos um diagnóstico amplo do setor, identificando os principais gargalos de produtividade com este olhar das condições de trabalho, né? O que nas condições de trabalho desse setor pode ser aprimorado para que a gente destrave questões de produtividade nas próprias fábricas. Ele é um programa modular,
Como o programa modular, a gente tem uma certa flexibilidade para construir a melhor forma de introduzir as temáticas, as várias temáticas que o SCORE Global trabalha, e no Brasil nós selecionamos, em diálogo muito grande com o próprio setor, 2 temas fundamentais. Um primeiro tema, um tema de produtividade apoiado nas questões de cooperação no local de trabalho, então é um módulo que lida com esses temas do diálogo no âmbito da fábrica, para, por meio desse diálogo, elevar a produtividade, né, facilitar e dar maior eficiência para os processos produtivos. E o segundo módulo que nós selecionamos, e que acho que tem um apelo grande para esse fórum específico do OCDE, de devida diligência, foi o módulo de empresas responsáveis. E aqui nós vamos trabalhar junto com os participantes dessa fase inicial do projeto, diversos temas da agenda de conduta empresarial responsável do OIT, é uma agenda bastante próxima da agenda de devida diligência da OCDE, né, de devida diligência para multinacionais. Então, a gente deve trazer esses temas e implementá-los também no âmbito do SCORE. A gente fizemos algumas adaptações na metodologia global, a gente não está trazendo para o Brasil um pacotão padrão do OIT, a gente está customizando para que faça sentido no nosso contexto de implementação propriamente brasileiro, que tem muitas especificidades. A gente sabe, eu comecei a trabalhar com esse setor há 1 ano e meio, mais ou menos, e tenho aprendido imensamente com todos vocês, um setor de uma complexidade, uma heterogeneidade, uma cadeia com tantas, né, dimensões diferentes, e acho que a gente percebeu logo de cara a necessidade de customizar o programa global para os desafios específicos aqui do Brasil. E a gente, então, está concluindo essa adaptação, e a ideia é que a gente possa iniciar a implementação de um projeto piloto nos próximos meses já, em parceria com o Senai São Paulo. Mais para frente acho que posso falar um pouco melhor sobre essa parceria, sobre essa cooperação com o Senai São Paulo, e com a perspectiva também de trazermos o SEBRAE para o âmbito do projeto. Eu entendo que é um projeto que reflete muito, inclusive, o grau de maturidade da relação que a OIT tem construído com esse setor, e acredito que a gente tem um potencial muito grande de desenvolvimento à frente. Muito obrigado, Andrei. Nós, com essas colocações, palavras do Andrei sobre o projeto SCORE, nós vamos entrar aqui num segundo bloco de perguntas que eu vou fazer. No entanto, eu gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo que, por favor, se tiverem questionamentos, observações, críticas e perguntas, o façam através do chat, que nós monitoraremos por aqui e passaremos essas perguntas aos nossos convidados. Nesse segundo bloco, nós queremos abordar uma palavra que é muito falada, muito comentada, muito escrita, que é colaboração. Ou seja, colaboração é a chave das coisas que poderiam acontecer. Nós estamos vendo a discussão do clima, vendo a discussão de outros assuntos internacionais extremamente relevantes que exigem colaboração. Nós temos os fóruns internacionais, ONU, OMC, Organização Mundial de Saúde, Organização da Agricultura, FAO, todos esses órgãos, de uma forma ou de outra, eles procuram trazer uma visão colaborativa planetária, e são órgãos relativamente novos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o nosso painel trata de colaboração. E aqui vocês já viram projetos que estão andando através da colaboração. E aí eu gostaria de fazer, nessa linha, qual tem sido o papel da colaboração nos projetos. E eu vou pedir a cada um daqueles que já se manifestaram que, em 3 minutos, consigam passar a sua mensagem-chave. Vou começar de novo com a Marielle, depois com a Lucilene, Edmundo, fechamos com o Andrei. Então, nós temos aqui de 12 a 15 minutos para tentarmos colocar para a nossa audiência como vocês estão vendo qual tem sido o real papel da colaboração, que, como eu disse, é muito falado,
mas muitas vezes pouco exercitado. Marielle, por favor. Perfeito, Fernando. Bom, a colaboração, né, como você comentou, além de muito comentada, ela já é a essência do programa Tex Brasil, né? Que, como já mencionada, é justamente esse programa que a Apex tem em parceria com a BIT, né? Uma parceria que já soma mais de 22 anos. E nesse período a gente já auxiliou mais de 1.800 empresas de toda a cadeia têxtil a conquistarem mercados globais. E durante esse período elas já realizaram vendas internacionais de quase 10 bilhões de dólares, né? Só demonstrando em alguns números o quão bem sucedido, né, tem sido esse programa. E no âmbito do Tex Brasil, a gente percebe que quando a gente participa de eventos internacionais, de forma conjunta, né, em colaboração, em rede, com uma delegação brasileira, nós temos muito mais força, nós temos mais peso em comparação a se as empresas fossem participar, né, de forma individualmente. E na promoção da imagem, isso também é muito relevante, né? Quando a gente promove internacionalmente o setor têxtil e a moda brasileira como uma moda que de fato está comprometida com a sustentabilidade, nós vemos que todo o setor sai ganhando, né? Não as empresas, né, de uma forma específica, mas toda a moda, toda a cadeia da moda brasileira. E quando a gente fala especificamente da Liga, né, da Brazilian Sustainable Fashion League, ao final de cada uma das edições, foi realizado um encontro de fechamento, né, com as empresas, e foi muito interessante que no depoimento de todas elas salientaram o quanto foi muito importante essa troca de experiências, a troca de conhecimentos entre elas, os insights de uma, muitas vezes, podia ser, né, uma aplicação para uma outra empresa. Então, de fato, acho que essa colaboração foi o ponto alto desse programa da Liga. E, além disso, né, elas puderam ter a possibilidade de encontrar sinergias e de fortalecer também eventuais parcerias, né, entre elas, o que também acaba sendo mais um exemplo concreto da importância da colaboração. E, bom, de forma geral, eu acho que esse é o grande objetivo da Liga, né? Em que seja um espaço em que elas não apenas possam aprender, mas que elas também possam ensinar e colaborar entre elas. Muito obrigado, Marielle. Lucilene, o projeto que você dirige começa com Colabora Moda Sustentável. Então, a palavra é sua, por favor. Obrigada, Fernando. Essa pergunta é um presente, né, para a gente do Colabora Moda Sustentável, porque, como o próprio nome diz, né, colaboração para nós é meio e é fim, né? Porque quando a gente está falando de transformar o setor, de fazer uma transformação sistêmica do setor, né, nós estamos falando de desafios que são compartilhados. Então, são desafios como o trabalho, né, aumentar, né, o trabalho decente, né, diminuir as condições degradantes de trabalho no setor. Quando a gente está falando de lidar com as questões das mudanças climáticas, falando de equidade de gênero e de raça, são mudanças que uma única empresa, uma única organização não pode fazer sozinha. Então, a gente precisa colaborar para elevar o nível do setor como um todo, melhorar o ambiente de negócios para que a gente avance nessas questões. Então, nós necessariamente temos que colaborar, mesmo que a gente não queira, ou se a gente não queira trabalhar com alguém que é o nosso competidor, ou com alguém que a gente teve alguma diferença no passado, a gente precisa colaborar para avançar nesses temas. Então, colaboração, ela é necessária. Ela não é simples, não é uma coisa que, assim, romântica, vamos colaborar e tudo vai ser lindo no nosso caminho, vamos planejar um caminho e nós vamos alcançar porque todo mundo quer colaborar. É uma habilidade que nós temos que desenvolver. Por isso que eu digo que, assim, ela é fim também. É uma habilidade que pessoas e organizações precisam desenvolver para conseguir alcançar os seus objetivos e elevar os níveis de sustentabilidade, seja social, cultural, ambiental, econômica, né? Então, são vários benefícios que a gente pode tirar da colaboração. E aí,
por último, para ser bem breve aqui, eu acho que a colaboração, né, a gente tem visto no Colabora Moda Sustentável, ela também é crucial para a gente reduzir custos da transição, né? Então, a gente já falou aqui em alguns momentos da quantidade de certificações que nós temos. Então, será que a gente não pode colaborar nesse aspecto, né, nesse ponto, para nós reduzirmos os esforços e aí a gente elevar os nossos níveis de sustentabilidade, né? Então, a colaboração ela ajuda a gente em todos os aspectos da sustentabilidade. Muito obrigado, Lucilene. Eu só queria frisar que a Lucilene foi colaborar agora lá na África do Sul. Ela está participando na África do Sul, levando àquele país, aos atores interessados, o Colabora Moda Sustentável que está sendo conduzido aqui no nosso país, no nosso Brasil. Parabéns, Lucilene. Bom, ainda sobre a colaboração, passo para o Edmundo, que tem o Moda Converso, e o Moda Converso exige ações do varejo, dos produtores, para que ele converse de uma maneira ampla com a sociedade. Edmundo, por favor, como é que você enxerga essa temática da colaboração no âmbito do Moda Converso e como a gente pode incrementar ainda mais esse processo? Bom, Fernando, a colaboração, ela está no cerne das discussões da BVTEX, né? Ela está no centro que une aí os varejistas. Hoje são 115 marcas que, obviamente, desenvolvem projetos de sustentabilidade individualmente, mas que já perceberam que unidas de maneira coletiva, colaborativa, elas conseguem ter um impacto muito maior, um impacto positivo maior no segmento. Então, hoje a BVTEX, né, ela é esse fórum que une aí as 115 marcas, discutindo iniciativas e projetos colaborativos, coletivos, numa fase de pré-competição. A gente sabe que essas marcas, né, e o desafio essas marcas são extremamente competitivas na sua relação com o consumidor, com seus clientes, né? Mas como é que a gente une essas forças para esse trabalho no sentido de colaboração, de aliança nas principais temáticas e questões para a promoção da moda sustentável aqui no Brasil? Então, nós temos feito isso, esse diálogo é constante com as marcas, com organizações da sociedade civil, com entidades de classe, com o governo, para que a gente, através desse trabalho colaborativo, a gente possa promover os alinhamentos necessários, as ações necessárias e avançar nessa agenda ESG aqui no Brasil, nessa moda mais sustentável. O trabalho, ele vem e os varejistas foram aprendendo a compartilhar, a colaborar através do programa BVTEX, né, que eu mencionei anteriormente. Né, nesse programa, nessa construção de um padrão socioambiental único, né, baseado também nos conhecimentos internacionais, nas certificações de cadeia produtiva que cada um desses grandes varejistas estabeleceu, nós desenvolvemos esse protocolo comum, aceito por todos eles, e principalmente compromissados com os varejistas de somente adquirir mercadorias de fornecedores que sejam aprovados nesse programa. Isso fez o sucesso e reduziu bastante as auditorias paralelas, individuais, que cada um dos varejistas tem. Hoje esse protocolo ele estabelece, então, essas condições de trabalho e todo a agenda ESG na cadeia produtiva, e, obviamente, é isso que a gente comunica através do movimento Moda Converso. Né? Como é que a gente reconhece todo esse esforço da indústria que vem investindo constantemente para a garantia dessa moda mais sustentável, para o atendimento da agenda ESG? É através do Moda Converso que a gente une esforços, então, das varejistas, da cadeia produtiva e de organizações da sociedade civil e governamental que apoiam o movimento para fazer essa comunicação entre todos os atores, principalmente levar informação, transparência para a sociedade. Muito obrigado, Edmundo. E vamos agora para a OIT, com o Andrei, que é uma das organizações internacionais criadas para a colaboração e que envolve a participação da área laboral, patronal e governamental, trabalhadores e empregadores, trabalhadores e empregados,
e governos. Andrei, por favor. Obrigado, Fernando. Diálogo social é talvez um dos pilares do nosso mandato, e no caso da implementação do score social, eu acho que a gente não teria absolutamente nenhum sucesso com o projeto se não fosse por meio da cooperação e da mobilização de parceiros. Logo de princípio, a gente identificou essa necessidade e estabelecemos um comitê executivo que é formado por a BITEX, que te garante que tem um diálogo constante com essas instituições, diálogo que tem sido crucial para o desenho do projeto, mas a gente também tem buscado parcerias com outros atores relevantes dessa cadeia no Brasil, né? Com o Sistema S, como o SCORE tem uma componente de treinamento e consultoria muito robusta, o Sistema S é um parceiro natural do projeto, com o qual a gente tem também colaborado bastante, e sendo a OIT, obviamente, temos ouvido também com bastante frequência a representação dos trabalhadores, né, por intermédio da CNTV, da CUT. Eu diria para você que a colaboração tem para a gente alguns aspectos fundamentais. O primeiro é o conhecimento setorial que esses atores têm e que é absolutamente essencial. O SCORE não é um programa dedicado para o setor da confecção e não é um programa que só existe no Brasil. Então, este conhecimento setorial localizado, né, específico ao Brasil, ele é essencial para a construção do projeto, tem se mostrado essencial para a construção do projeto. O segundo aspecto é o aspecto da mobilização. Sem parcerias e sem cooperação, a gente não consegue mobilizar as empresas e os trabalhadores das empresas para participarem dessa iniciativa, e esse é um projeto que chega na ponta, é um projeto que tem o objetivo de ir de fato nas fábricas e ser implementado de fato nas fábricas. Então, esse papel de mobilização é um papel absolutamente fundamental. Mobilização também do varejo têxtil, né, cuja relação com o setor da produção no Brasil é muito próxima e que, portanto, se não tiver mobilizado e engajado no projeto também, dificilmente a gente vai ter sucesso. E o terceiro aspecto é que acho que a gente não tem uma relação, né, com esse projeto e com a metodologia que a gente tem e está desenvolvendo, não é uma relação, né, de apropriação, é nossa, pelo contrário, a gente quer mais é que esse projeto tenha vida longa e que tenha vida longa, inclusive, depois da saída do OIT. E eu acho que esse é um outro papel fundamental, então, da cooperação, né, que esses diversos parceiros se apropriem da iniciativa, se apropriem do nosso repertório, se apropriem das questões essenciais do nosso mandato e deem continuidade a elas, uma vez que a OIT já não esteja mais diretamente envolvida nesse tema. Então, eu diria para você que a cooperação tem essas três funções fundamentais e absolutamente fundamental para o sucesso do projeto. Eu queria antecipar. Obrigado, Andrei. Eu queria só informar aqueles que já mandaram perguntas que eu já as recebi e que nós faremos após todas as intervenções programadas para este painel. E nós estamos entrando aqui agora, na reta final da apresentação dos nossos convidados, e ainda sobre o tema colaboração, eu vou começar com a Lucilene e com o Andrei, se eles veem algum diferencial no âmbito do Brasil na execução, na elaboração e execução de projetos que demandam a colaboração para que sejam bem exitosos. Difícil um projeto não demandar colaboração para ser bem exitoso. Mas, seja como for, eu gostaria de saber, vocês que a Lucilene está na África do Sul, o Andrei, o OIT com a situação internacional, como é que vocês veem, digamos assim, o ambiente no Brasil, a visão de empreendedores, a visão dos trabalhadores empregados, trabalhadores empregadores, do governo, enfim, desse ecossistema que é grande e que tem, digamos assim, dado muito suporte a uma série de iniciativas. Mas gostaríamos de ouvir de vocês, muito mais para saber se temos pontos positivos e se temos negativos, como corrigi-los. Não é para dizer, vocês são melhores que fulano, beltrano, cicrano, que não se trata disso. A palavra, então, vai para a Lucilene. Lucilene, por favor. Obrigada, Fernando. Essa é uma boa pergunta, viu? A gente ficou pensando um pouco aqui, compartilhando
compartilhando com os meus colegas essas reflexões. São reflexões que toda vez que a gente tem encontro global, como eu estou tendo aqui a oportunidade aqui na África do Sul, ela é levantada, né? Então, o que eu diria é que, em geral, quando a gente está falando de processos de transformação, de mudança sistêmica, e que a colaboração é crucial, como eu já disse, é mais fácil a gente concordar em trabalhar junto, em colaborar, pensando sobre as questões, né? Então, quando a gente faz o convite, ou quando algumas organizações convidam outras organizações a trabalharem juntas, é mais fácil o convite ser aceito para pensar sobre o assunto, pensar sistemicamente, construir visões, construir entendimentos. Mas é mais difícil quando o convite é vamos trabalhar efetivamente para transformar, pôr a mão na massa juntos, né? Então, eu acho que o diferencial que a gente tem, especialmente no Brasil, especialmente, né, no projeto Colabora Moda Sustentável, é essa disposição para trabalhar juntos, colocando a mão na massa, trabalhando concretamente para essa transformação. Então, eu acho que isso a gente não encontra facilmente no mundo, né? Nós trabalhamos com diversos setores, setor de energia, de alimentação, setor educacional, de saúde, e dar esse passo adiante de trabalhar junto, né, concretamente, é quase único. A nossa outra experiência, né, que é uma outra referência nesse caminho que nós temos trilhado no Brasil, é o Sustainable Food Lab, que é uma iniciativa global que começou em 2004, né, na qual nós nos inspiramos, mas nós estamos indo além. Então, eu acho que a gente tá de parabéns nessa disposição para trabalharmos juntos. Agora, em termos de desafios, a gente ainda encontra o desafio de conseguir, né, ter mecanismos públicos e privados para sustentar o movimento, para sustentar essa transformação, porque ela exige fôlego, né? Nós estamos falando aqui de problemas muito difíceis de serem trabalhados, que exigem um esforço contínuo e estruturado, né? A Rios Partners desenvolve várias metodologias para isso, e a gente está aprendendo junto com o setor da moda no Brasil até a melhorar as nossas metodologias, né? Mas a gente ainda tem, diferentemente de outros mercados, essa dificuldade de encontrar os mecanismos de financiamento para essas ações de longo prazo, que exigem, né, ações de longo prazo. Perfeito, Lucilene. Eu acho que nós temos o ecossistema, nós temos a disposição, mas nós temos, obviamente, que ir construindo mecanismos que nos permitam a financiar essas atividades. Não é fácil, porque os estados estão sempre muito sobrecarregados de demandas da sociedade, demandas públicas, demandas coletivas, e mais, eu acho que essas agendas elas vão ter que construir soluções que nos possibilitem dar autossustentabilidade aos projetos, independentemente de suportes iniciais que muitas vezes são necessários. Mas eu vejo, digamos assim, que a estrutura de financiamento, isso não é um desafio só brasileiro, não. Isso é planetário, tá? Mas alguns estados são mais ricos, outros menos ricos, mas a verdade é que nós temos aí um desafio grande sempre de financiar e ter projetos que perdurem, e não projetos que começam e acabem e não deixem uma semente que vai germinar favoravelmente para que outras que vierem depois possam dar sequência. E ainda sobre essa questão, eu saio um pouco do colaborativo e vou para o... do colaborativo, mas também como é que se conversa, e aí eu passo para a Marielle, depois para o Edmundo, como é que a gente faz para empresas que muitas vezes competem
conseguir delas que trabalhem dentro de uma visão cooperativa, que é algo que está aí na inovação, numa série de outras agendas, que ninguém tem o dom do conhecimento isoladamente, nem ninguém tem os recursos isolados que são necessários, muitas vezes, para dar cabo de determinados desafios. Então, a Apex ela trabalha com programas e projetos que empresas que competem participam, assim como o Edmundo, no Moda Converso, tem lá os seus varejistas associados, que também são competidores. Como é que é juntar a palavra cooperação com quem compete no dia a dia no mercado? Por favor, Marielle. Obrigada, Fernando. De fato, né, como a Luciliane estava expondo, as questões da agenda de sustentabilidade, elas são complexas, então, para realmente realizar uma mudança significativa, é muito necessária essa união de esforços. Mas, apesar disso, a gente percebe esse desafio, né, de empresas que são competidores diretos, de estarem juntos num ambiente colaborativo, né? E quando a gente fala também especificamente da Liga, foi também um desafio de buscar nivelar o conhecimento entre elas, né? De fato, trabalhar com empresas que têm portes diferentes e que têm atuações diferentes, mesmo dentro da cadeia têxtil, né? Que é tão heterogênea, que acaba abarcando diferentes soluções e diferentes produtos, né? E além disso, construir um ambiente em que as empresas se sentissem confortáveis para expor as suas dificuldades nesse processo de sustentabilidade, para exporem também as suas boas práticas e quais são os projetos que estão sendo bem-sucedidos frente aos demais concorrentes, também foi um desafio e foi algo que foi tratado também com muito cuidado pelas consultorias e por toda a equipe do Tex Brasil ao longo, né, do desenvolvimento da Liga. Mas nesse sentido, né, como eu já comentei, a gente tem trabalhado também a sensibilização da importância da colaboração para as empresas, durante todo esse processo de conteúdos em que elas são expostas, e acho que de forma geral, assim, a soma ela é a mais positiva, né? Houve sim muita colaboração e a gente percebe nitidamente a aplicação prática daquele conceito acadêmico de competição, né? Em que empresas que são concorrentes, elas estão colaborando, né, de uma forma a buscar soluções e mudanças mais significativas para a cadeia como um todo. E apesar desses desafios, a gente também vê oportunidades, né? Tem a questão de otimização também de esforços e até mesmo de investimentos, né? Então, enquanto Programa Tex Brasil, nós temos um orçamento que é destinado de forma coletiva para essas empresas, o que acaba sendo também uma otimização muito interessante, e além das oportunidades que eu já tinha comentado, de as próprias empresas também buscarem sinergias e parcerias entre elas. Muito obrigado, Marielle. Passo para o Edmundo. Bom, Fernando, obviamente que a gente experienciar a questão colaboração, né, no ambiente de empresas que são altamente concorrentes tem muitos desafios. Eu diria que o grande aprendizado que a gente tem tido ao longo de todos esses anos construindo, desenvolvendo iniciativas comuns, coletivas, é em a gente criar um ambiente de segurança, de confiabilidade entre os varejistas, né? No fórum da BVTEX há esse ambiente de confiança para discussão de problemas, dar voz a todos para essa colaboração. A gente tem empresas com perfis diferentes, né, entre tanto com direcionamento de produtos, segmentação, né, estratégias muitas vezes distintas entre elas, até como uma forma de competirem entre elas, mas nos discussões da BVTEX a gente sempre busca sinergia e busca um ponto de equilíbrio para o desenvolvimento dos nossos projetos e exatamente essa colaboração. Então, as empresas vêm experienciando um ambiente onde elas conseguem se desenvolverem e ter esse olhar abrangente em relação à colaboração, ao coletivo, a co-investimentos. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Que as empresas investindo individualmente nas suas ações tendem a ter um maior, menos do que coletivamente elas atuando.
aqui vários exemplos de colaboração ao longo de todos esses anos na BVTEX, em termos de desenvolvimento da cadeia produtiva, capacitação dessa cadeia produtiva, né? O próprio programa BVTEX, onde nesses últimos 12 anos, né, a gente vem unindo forças e desenvolvendo e evoluindo no programa com esse objetivo de estudar o mercado internacional, entenderem as boas práticas também, adaptar aqui para o Brasil e, obviamente, fazer com que essas empresas, então, se unam para monitoramento, desenvolvimento da sua cadeia produtiva, que é bastante complexa aqui no Brasil. Tudo isso se reverte também no interesse de, no coletivo, conscientizar, engajar, educar esse consumidor, a sociedade de maneira geral, em relação aos desafios dessa cadeia de valor aqui no Brasil. Então, o movimento Moda Converso, né, une aí atualmente 17 varejistas, 18 organizações da sociedade civil e entidades de classe, além dos 3.900 fornecedores nessa promoção e nessa transparência de informação. Acho que é importante a gente frisar aqui também que nós desenvolvemos todo esse trabalho mediante uma plataforma na internet que cria essa rede, essa capilarização entre as empresas e permite uma comunicação muito fácil, ágil entre elas e detectar desafios para a gente avançar na colaboração. Bom, nós tivemos aí 3 blocos, com cada um dos convidados manifestando ou colocando seus projetos, suas visões, suas perspectivas. Perspectiva eu vou falar mais no final, mas agora chegou o momento de nós ouvirmos as perguntas dos nossos convidados e nós teremos espaço para 3, 4 perguntas, não mais do que isso, mas eu vou direcionar para cada uma das pessoas dentro do meu livre-arbítrio, mas levando em conta o que cada um se colocou e se posicionou. A primeira pergunta é do Fabrício Tardim, eu endereço direto para o Andrei, porque não há dúvidas que ele é o destinatário da mesma. Andrei, o SCOR ainda somente está voltado para as empresas localizadas no estado de São Paulo? A palavra é sua. A princípio, sim. A gente deve fazer as atividades piloto concentradas na região metropolitana de São Paulo, em empresas da região metropolitana de São Paulo, mas o objetivo é que o projeto tenha sustentabilidade a longo prazo e, a partir daí, possa ser levado para outros polos, para outras regiões do país. Mas, a princípio, a gente vai começar em São Paulo, sim, por conta primeiro a gente precisa começar em algum lugar, e São Paulo tem um ecossistema bastante robusto para a gente trabalhar com esse piloto e ajustar a fazer as adaptações necessárias na metodologia. Eu entendo, né, André? Você pode me confirmar, se possível, se eu estiver correto no meu entendimento, que a participação do Senai e a vinda do Sebrae, por exemplo, vai dar essa capilaridade que está sendo perguntada agora, que a metodologia ela está sendo implementada. E por isso que nós estamos com a parceria do Sistema S, nesse momento do Senai e o Sebrae possivelmente vindo a ser um ator relevante, justamente para capturar a metodologia e ela poder ser disseminada em outros projetos, em outras localidades do país. Estou correto? Está corretíssimo. A gente está começando o trabalho com o Senai, a Escola Senai Francisco Matarazzo, o Instituto Senai de Tecnologia Têxtil e Moda de São Paulo. Eles são piloto também na adaptação da metodologia, né? Mas uma vez que a gente tenha um desenho claro do que funciona para a realidade brasileira, para o setor da confecção no Brasil, aí a ideia é que isso possa ser replicado e socializado com outros Senais ou com unidades do Sebrae também, programas do Sebrae também em outras regiões do país. E aí, com isso, a gente conseguiria não só atingir um público muito mais amplo, de regiões mais distintas do país, mas também sustentabilidade de longo prazo para o projeto, que é um dos nossos principais objetivos, né? Bom, eu gostaria agora de endereçar uma pergunta. Eu vou passar para a Marielle, porque eu acho que ela tocou nesse assunto, mas há o colega Batista, da Federação dos Sapateiros, ele disse que não vi nenhuma referência dos palestrantes
ao tema energia limpa, renovável. E como a Marielle falou bastante da Sustainable League, e faz parte do nosso Tex Brasil, eu vou endereçar essa pergunta a ela. Por favor, Marielle. Claro, Fernando. Bom, apesar da gente não ter abordado especificamente, né, esse tema, né, na fala, a questão da energia limpa, além de ser um dos conteúdos que é tratado também, né, durante essa formação das empresas que passam pela Liga de Sustentabilidade, também já é uma realidade para inúmeras empresas do setor, né, que tem todos os seus processos produtivos e o desenvolvimento de novos produtos também, já utilizando a energia limpa e com o uso também de processos que, de fato, minimizem os impactos no meio ambiente, né, na indústria. Então, recentemente, a gente esteve até na Colombia Tex, que é a principal feira do setor têxtil na América Latina, e nós percebemos nitidamente o quanto o público internacional fica muito impressionado com a sustentabilidade da cadeia da moda brasileira, né, com a produção do nosso têxtil, que consegue ter um produto de excelente qualidade, com atributos sustentáveis e com a utilização também de grande parte das empresas de energia limpa. Muito obrigado, Marielle. Eu agora vou fazer uma pergunta que veio do colega Júlio Caetano para a Lucilene. Ela também caberia ao Andrei, mas eu vou mandar para a Lucilene para poder fazer essa divisão. Depois tem algumas aqui para o Edmundo e nós vamos dando sequência àquilo que vem chegando a nós até o horário limite. A pergunta do Júlio é: qual a participação dos profissionais chão de fábrica nestes projetos? Eu acho que isso tem tudo a ver com o Colabora, inicialmente, por favor, Lucilene, e depois eu gostaria que o Andrei também fizesse um rápido comentário dentro dessa mesma temática. Muito bem. Bom, é importante, como eu disse, né, são mais de 100 participantes, né, entre os que estão hoje, e já muitos outros passaram ao longo desses anos pelo Colabora Moda, e a gente sempre teve especial atenção para ter dentro da iniciativa a participação de costureiras, a participação de trabalhadores que estão no que a gente chama aí, né, do chão de fábrica, ou que estão na ponta da cadeia da moda, né? É muito importante, e é muito importante a participação desses trabalhadores e trabalhadoras, porque, em geral, a gente costuma trabalhar com os representantes, né? E a gente quer ouvir a voz dos representados, né? Dentro do sistema. E nesse processo, a gente teve uma iniciativa que foi desenvolvida com a participação de costureiras bolivianas, que puderam construir o projeto Tramando Juntas, né? E hoje elas se constituem no coletivo Sartaciane, que trabalha para ter condições de trabalho, né, dignas, ter uma remuneração melhor, melhores condições de trabalho, mais próximo das suas residências. E esses aspectos que eu estou trazendo aqui foram aspectos que foram trazidos pelas costureiras. Então, essa qualidade do trabalho, estar próximo do ambiente, próximo das suas residências, é algo que não viria se não fosse trazido pelas costureiras. Então, eu gostaria de ressaltar que isso é algo que a gente valoriza muito e é algo que todos os projetos têm muito a aprender com quem está vivendo a situação, né? A gente dos nossos escritórios não tem condições de alcançar, né, a realidade do jeito que ela é vivida pelos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, Lucilene. Andrei,
dar um rápido toque sobre o projeto Escola, como é que ele interage, porque eu sei que interage, mas veio a pergunta, então está colocado também rapidamente para você, porque tem aqui uma pleiade de diferentes assuntos, sustentabilidade, varejo, etc. Sim, eu vi. Não, eu acho que isso está no cerne do projeto, na verdade. É um projeto, como eu disse, que busca estimular a cooperação entre trabalhadores e gestores. Então, tanto nos treinamentos quanto nas consultorias, o projeto prevê a participação do pessoal do chão de fábrica, quer dizer, dos trabalhadores envolvidos na construção de soluções para elevação de produtividade, para aumento e para melhoria de condições de trabalho nas fábricas, né? É um projeto que tem, na verdade, esse engajamento como um elemento absolutamente essencial. Ok. Bom, tem um conjunto de perguntas agora, muitas delas relacionadas. Eu vou tentar combiná-las para que nós fiquemos dentro do tempo, são 16h11, e nós temos até as 16h30. E agora, até o presente momento, o Edmundo não foi perguntado, mas agora eu diria que boa parte dessas perguntas recairiam sobre eles, mas eu vou fazer divisões aqui dentro. E a primeira aqui é a seguinte, Edmundo. Números indicam que os consumidores estão mais atentos aos aspectos da sustentabilidade. Pergunta se vocês realizam avaliações periódicas para testar a veracidade disso. Ao mesmo tempo, tem uma outra pergunta também relacionada ao varejo, que eu vou juntar uma com a outra, tá? Que é os produtos importados, como é que vocês do varejo estão lidando, principalmente diante de efeitos de plataformas internacionais relevantes que estão vendendo bastante aqui no país, e também diante do impacto desses que nós estamos sentindo aí no mercado de varejistas que estão apresentando problemas. Eu fiz esses 2 blocos para você, depois eu vou ver como é que eu direciono as outras perguntas. Já tem uma aqui que eu vou mandar para a Lucilene e vou tentando fazer uma combinação para dar uma participação a mais equânime possível a todos os convidados. Então, vamos lá, por favor, Edmundo. Obrigado, Fernando. Ótimas perguntas e me dá a oportunidade, né, em relação a essa questão das pesquisas. Sim, nós escutamos ativamente o consumidor em tudo que a gente desenvolve em relação ao movimento Moda Converso. Nós fizemos, para a criação do movimento, a gente fez um trabalho, inclusive, coletivo com os consumidores, com a sociedade, e definição do próprio movimento Moda Converso. E, desde então, nós fazemos pesquisas com institutos renomados aqui no Brasil para entender como é que o consumidor brasileiro avalia, enxerga e em relação à sustentabilidade. Nessas pesquisas fica evidente que o consumidor brasileiro, quando questionado em relação à sustentabilidade, o primeiro elemento que ele traz como preocupação é o meio ambiente, né? Não só a questão do uso da água no têxtil, mas também a questão do clima, enfim, tudo isso surge com muita força, mas quando a gente explora um pouco mais as questões de moda, vem claro a preocupação do consumidor em relação às condições de trabalho na cadeia produtiva, que é bastante complexa, né? Majoritariamente formada de micro e pequenas empresas aqui no Brasil. Então, tanto condições de trabalho também como a questão envolvendo equidade de gênero, racismo, todos esses elementos surgem com muita força na voz do consumidor e nós, obviamente, levamos todas essas informações em consideração para desenvolvimento das próprias ações e comunicação junto a esse consumidor. Ações desenvolvidas com os varejistas, em conjunto com os varejistas e, obviamente, comunicadas com muita transparência ao consumidor. Em relação à sua outra questão, envolvendo os importados, os varejistas, obviamente, têm uma preocupação muito grande com a origem responsável dos produtos que comercializam em suas lojas. Majoritariamente, os varejistas brasileiros se abastecem dos produzidos no Brasil, né? Ao redor de 70%, 75% do mix oferecido pelos varejistas associados é produzido no Brasil e, portanto, há uma preocupação maior dos varejistas em relação ao controle, de alguma maneira, a organização dessa cadeia produtiva
que volto a mencionar da complexidade e utilização de terceirizações, quarteirizações. Então, há sim a necessidade de você monitorar essa cadeia para garantir boas práticas ao longo dela. Mas todas as marcas da BVTEX exigem certificações internacionais e várias delas, inclusive, têm equipes no mercado internacional para fazer essas auditorias, para avaliar os fornecedores e, de alguma maneira, trazer uma origem responsável de produto para esse consumidor aqui no Brasil. Há uma preocupação muito grande desse varejo formalmente estabelecido no Brasil em relação às plataformas internacionais e a falta de isonomia tributária em relação a elas. Hoje é uma questão importante para nós de concorrência desleal em relação a essas plataformas internacionais, porque as plataformas internacionais se utilizam de um benefício dado aqui no Brasil, a troca de mercadorias ou de produtos entre pessoas físicas com isenção de tributo, e as plataformas internacionais utilizam esse benefício comercializando produtos de pessoas jurídicas diretamente ao consumidor sem pagamento de tributos. Hoje é $50 nessa troca pessoa física com pessoa física, e as pessoas jurídicas das plataformas internacionais também se utilizam desse benefício, trazendo essa concorrência desleal com a cadeia produtiva. Então, uma das grandes questões que nós discutimos com outras entidades de classe, com o governo, é em relação a essa isonomia tributária, igualdade de condições de competitividade entre as plataformas internacionais e o varejo de moda no Brasil. Obrigado, Edmundo. Eu agora vou direcionar a pergunta para a Marielle e para a Lucilene. É da Tatiana. Iniciativas para a estruturação do setor são mais que necessárias. Mas, no final da cadeia, o consumo, a meu ver, se revela muito difícil de ser tocado realmente. O consumidor se acostumou a comprar barato e descartar rapidamente. Como vocês duas, Marielle e depois Lucilene, veem essa assertiva feita pela Tatiana e que recorrentemente é muito debatida, porque todos querem, ou pelo menos dizem que querem, ter uma moda mais sustentável, e nós temos que querer e temos que fazê-la, não há negociação com relação a isso, mas, ao mesmo tempo, há um consumo que se dá de uma maneira bastante ampla, inclusive por aqueles que reverberam essa bandeira, quando se trata de comprar alguma coisa que tem que ser paga com o seu próprio dinheiro. E aí nós estamos falando, não estou dizendo que as plataformas têm problemas, porque nós também utilizamos as plataformas, mas onde a rastreabilidade, a informação do produto é muito menos factível de ser avaliado, porque são produtos, de um modo geral, fabricados fora do nosso território. Então, Marielle e depois Lucilene, por favor. Perfeito, Fernando. De fato, esse é um grande desafio, né, de como compatibilizar o produto com o que o consumidor demanda. E eu vejo dois pontos aqui, né? O primeiro é a sensibilização, de fato, das empresas trabalharem de forma muito presente a comunicação, de como comunicar transparentemente também, né, a rastreabilidade e do seu processo produtivo e do seu produto final sustentável, para que o consumidor realmente, né, tenha essa compatibilidade entre o que ele compra e o produto que ele está adquirindo, que tem esse comprometimento e responsabilidade. E quando a gente fala, né, do Tex Brasil, ele também tem o foco no público final internacional, no consumidor final, em que nós claramente percebemos que já existem padrões mais elevados de consumo, o público mais exigente, que de fato busca também esses produtos mais sustentáveis e consumir com mais responsabilidade. Lucilene, por favor. Muito bem, essa é uma ótima questão, e eu ecoo a resposta da Marielle, né? A gente precisa trabalhar muito com comunicação, tanto que um conjunto de recomendações, né, que estão nas recomendações para a moda sustentável, aborda exatamente esse tema, né? Então, a gente costuma dizer que o que a gente precisa fazer hoje, e aí eu estou falando
de marcas, estou falando de escolas de moda, estou falando de formação profissionalizante, qualificação profissional, e estou falando também da comunicação direta com o consumidor. Então, a gente, além de comunicar, a gente tem que educomunicar. Então, nós falamos aqui de tantas iniciativas interessantes que estão trabalhando nesse sentido, e não são fáceis de serem entendidas, né? A gente precisa desenvolver a capacidade de entender toda essa complexidade, uma cadeia complexa, né? Que tem um caminho longo até do produto, desde a produção do material até chegar, né, no consumidor. Então, todas essas questões precisam ser trabalhadas junto a quem produz, né? De a gente entender do que a gente está fazendo, para a gente poder comunicar de uma maneira assertiva, e precisamos educomunicar os consumidores também, para eles poderem premiar essas iniciativas, essas empresas que estão trabalhando nesse sentido. É um processo que a gente... ele não é de curto prazo, mas também a gente também acho que precisa contar com um aspecto muito interessante, que é a mudança geracional, né? Então, as novas gerações, elas estão demandando isso, então, ao educomunicar, a gente está conversando com esses novos consumidores. Então, a gente acredita que nesse processo de mudança sistêmica, esses dois aspectos aqui, tanto a gente fazendo educomunicação, como contando com esse novo consumidor, as novas consumidoras que estão vindo, tanto para o mercado quanto para o processo produtivo, nós teremos, acho que até, né, 2030, aí a nossa agenda relacionada às questões de sustentabilidade vai ganhar impulso. Ok, Lucilene. Sou um pouco otimista com relação a isso. Maravilha. Agora o tempo está realmente me apertando. Ô, Edmundo, você vai responder linguagem binária, sim ou não? Neida Freitas, existe uma lista de fornecedores verdes? Como acessar, por favor? Sim ou não? Depois vocês conversam. Sim. Ok. Existe uma lista de fornecedores aprovados no programa BVTEX no site da BVTEX. Tá. Não significa que seja verde ou maduro, significa que ele está lá certificado. Significa que ele cumpre as questões de responsabilidade social e ambiental. Ok. Tiago Megali, foi mencionada a aplicação de certificações no setor têxtil. Existe concorrência e colaboração entre as certificações existentes? Sim, Edmundo. existe. Sim, existe sim. A gente avalia tanto as certificações internacionais como as nacionais, busca sempre convergência e está em reconhecimento mútuo. Finalizando, Marielle, Luísa Lorenzetti. Mês passado ocorreu a feira Colômbia Tex, na qual você pôde estar presente. Você já mencionou isso, mas eu estou fazendo a pergunta de novo. O que você pôde perceber sobre a impressão do público internacional sobre as práticas de sustentabilidade das empresas brasileiras? Por favor. Bom, de forma bem rápida, né? De fato, a gente percebe que todo mundo fica muito impressionado com as práticas sustentáveis brasileiras, e aí, mais uma vez, também vem a calhar a questão de como a gente precisa ressaltar a comunicação do que a gente já vem fazendo também internamente no Brasil, e em a questão da cadeia, tanto no processo produtivo, como também na produção de produtos com matérias-primas diferenciadas. Muito obrigado, Marielle. Bom, agora, penúltimo bloco, eu gostaria que cada um, em 1 minuto, colocasse quais são as expectativas dos seus projetos para 2023. Andrei. Olha, eu acho que para 2023 a principal expectativa é ver o projeto implementado, funcionando nas fábricas, com a participação e engajamento dos empresários e dos trabalhadores e um amadurecimento da metodologia em diálogo com as instituições parceiras, a BIT, a BVTEX e o Sistema S. Esse é, para 2023, o objetivo principal. Perfeito. Lucilene, Colabora Moda, o que você enxerga como grande gol para 2023?
Bom, nós temos 3 grupos de trabalho trabalhando com gás de efeito estufa, equidade socio-racial e educomunicação, e a gente pretende que essas iniciativas ganhem concretude e ganhem espaço no setor neste ano, e que a gente conquiste parcerias para ampliar, né, esse trabalho e alcançar maior público. Perfeito. Marielle, Programa Tex Brasil, Liga de Sustentabilidade e outros. Perfeito. Nós vamos continuar o trabalho da Liga de Sustentabilidade com a manutenção de encontros periódicos para as empresas que já fazem parte da Liga e também lançar novas edições da Liga. Então, caso novas empresas queiram também ingressar nesse programa, também estão super convidadas e podem procurar a equipe, além de outras iniciativas de acompanhamento de políticas públicas internacionais, como o Green Deal europeu, e uma missão de sustentabilidade, que é algo bem relevante também, que o grupo de empresas vai poder coletar benchmark internacional na Dinamarca, em Copenhague, esse ano. Perfeito. Edmundo, Moda Converso. Nós temos grandes expectativas, Fernando. Estamos firmando parceria com o Sebrae, com o Senai para desenvolvimento dessa cadeia de valor como um todo. E no tocante ao Moda Converso, nós queremos ampliar o conhecimento, a discussão, o diálogo com a sociedade. Então, nesse ano, nós vamos focar muito em ampliar essas ações que interajam com a sociedade, com o consumidor. E aí já convido a todos a nos seguirem @modaconverso, nas redes sociais, em todas as redes sociais, ou no site modaconverso.oficial@com.br. O nosso intuito é ampliar essa comunicação, essa educação com o consumidor agora em 2023 e continuar avançando na sensibilização da sociedade para a temática da sustentabilidade e da origem responsável de produto nesse segmento. Ok, muito obrigado a todos vocês. Nós estamos chegando aqui ao final de 1h30 dessa side session, que eu gostaria de frisar e agradecer a toda a equipe da ABIT que construiu e organizou, agradecer aos nossos convidados e dizer a vocês que nós temos uma agenda. O Brasil tem uma agenda, tem um ecossistema bastante interessante, que é difícil de ter em outros lugares do mundo. Nós temos praticamente todos os elos da cadeia de produção e distribuição, o que facilita o nosso diálogo e as nossas tratativas. Por outro lado, somos um país muito grande, continental, com muitos desníveis sociais, com muitas dificuldades, muitas vezes, em logísticas, em fazer chegar o conhecimento e a informação, mas a ABIT, certamente, junto com todos os outros que aqui estão participando, a IT, a BVTEX, Colabora, Tex Brasil, Apex e outras agências, elas estão construindo e têm sido atores relevantes nessa agenda. Nós não temos deixado de participar de grandes encontros internacionais, seja de forma presencial, que agora eles retomam, seja de forma virtual. A Marielle colocou que nós vamos ter uma missão do Global Fashion Agenda em Copenhagen. Nós tivemos agora participando da Columbia Tex, agora a Premier Vision, semana que vem em Coaching. Nós temos a missão ABIT ITMA, que é a maior feira mundial de máquinas têxteis, cujo mote vai estar muito ligado à sustentabilidade. Então, nós temos um norte, nós temos o Têxtil 2030, que é o nosso guarda-chuva principal para coordenar as nossas ações, seja na área de tecnologia, de design, sustentabilidade, economia circular, de talentos, enfim, toda essa gama de temas que compõem aí a gestão de um negócio, negócios esses que têm ficado cada vez mais complexos. E eu chamo a atenção aqui para uma coisa importante: as empresas também têm que ser sustentáveis econômica e financeiramente. Nós estamos numa jornada. Não adianta jogar um caminhão de coisas, principalmente nas pequenas empresas, que elas não vão dar conta do recado e nós vamos sair com a emenda pior do que o soneto. Então, nós temos que ter a capacidade de entender cada momento, saber a trilha que nós estamos almejando caminhar e, ao mesmo tempo, ter os objetivos bem parametrizados para que nós tenhamos os resultados a serem auferidos.
Portanto, eu acho que o que nós fizemos na tarde de hoje, na manhã de hoje no Brasil, na tarde de hoje no Hemisfério Norte e na noite de hoje na Ásia, é mostrar um pouco daquilo que o Brasil tem e representa. Então, agradeço a todos, parabéns àqueles que ficaram conosco, parabéns aos nossos painelistas, parabéns ao CDE, parabéns à equipe da BIT, obrigado e até uma próxima oportunidade.